Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas a mais um Conexão com o Sagrado. Val, novamente conosco, e seja bem-vinda, Franciele. E então vamos dar início ao nosso Conexão, fazendo a conexão com quem vocês sentirem que devem fazer. Primeiro, antes, eu até queria falar um pouquinho por que que ficou tão distante o nosso encontro, que é sempre no primeiro, né, na primeira quarta-feira do mês. Eu estava cuidando dos meus pais, para minha irmã poder tirar suas férias. E eu gostaria de compartilhar com vocês assim o quanto é bom tê-los ainda comigo, poder estar aproveitando, né, os dois. E eles estão bem dentro das condições de idade. Então, é uma satisfação muito grande poder passar um período com eles e eu queria compartilhar isso com vocês. Então, foi por esse motivo que eu voltei para casa só na terça. Quarta já tinha mais um compromisso aqui em Pelotas com a minha mãe. E aí eu digo, não, vou fazer o conexão na quarta-feira depois do carnaval, para a gente poder ter oportunidade também de enviar muita energia para o Brasil, já que é um período de desafiador o carnaval, porque nem todo mundo festeja de modo saudável. Claro que tem várias pessoas que festejam de modo saudável, mas algumas não. E aí forma-se um coletivo um pouco mais denso. Então, hoje eu agradeço muito que vocês estão aqui juntos para a gente manter juntas. E quem também vier depois assistir, vamos enviar energia não para o planeta, como a gente sempre faz, hoje para o Brasil. Então, foi mais ou menos intuitivamente o que eu senti, então, que esse encontro teria que ser hoje. Então vamos lá, gente. Vamos fazer a conexão. Como é que se faz a conexão? Vocês vão imaginar na frente de vocês um ponto, e nesse ponto vocês vão se conectar com o que faz sentido para vocês enquanto sagrado. Pode ser Deus, Jesus Cristo, Buda, orixás, mentor, luz, somente uma luz. Então, anjo, né? O que fizer sentido para vocês, Nossa Senhora, Iemanjá, né? O, tem que fazer sentido no coração e na alma de vocês. Então, vocês fixem agora um olhar na frente de vocês e simplesmente deixem a mão solta em direção a esse sagrado. E já comecem a perceber a energia vindo em direção a vocês. Sinta, perceba a energia vindo para a mão, a luz vindo para a mão, a conexão vindo para a mão de vocês. Quando sentirem que a mão está energizada, iluminada, coloquem a mão na cabeça e percebam, sintam a luz, a energia entrando através da cabeça de vocês. Essa luz, essa energia, ela traz clareza para os pensamentos, tranquilidade para a nossa mente. Percebam essa luz, essa energia entrando, envolvendo cada célula do corpo de vocês. Ela vai se expandindo,
E nós três vamos nos conectando. Nesse momento, nós três. Daqui a pouco, mais quem estiver conosco. Estamos já todos conectados. Então, a nossa luz, a energia, ela começa a se expandir para além do nosso corpo, para além da nossa casa, para além da nossa cidade. Sintam, percebam essa energia envolvendo todo o nosso país. Todos os seres vivos estão recebendo essa energia. Todos os seres humanos que sejam merecedores e que o anjo da guarda deles permitam, estão recebendo também essa luz que nós somos apenas um canal. E assim a gente se energiza e energiza no nosso país. Energiza, ilumina. Podem imaginar, quem tem mais dificuldade pode imaginar o mapa do Brasil, todo ele em luz, em paz, em amor. Agora vocês podem novamente levar a mão em direção ao sagrado de cada um de nós. E vamos receber mais energia, mais luz, mais conexão. Quando sentirem que receberam, podem colocar a mão no peito e percebam a energia, a luz entrando no peito, tranquilizando as emoções, os sentimentos. Cada célula vibrando em muito amor, muita harmonia. E permaneçam alguns instantes, sentindo, percebendo essa vibração de cada célula do corpo de vocês. Agora a energia fica conosco. Todo o nosso corpo fica envolto de luz e energia. Quando sentirem tranquilas, tranquilos, pode ir voltando devagarinho no tempo de vocês, abrindo os olhos, algumas respirações profundas, agradecendo por este momento, agradecendo a quem representou o sagrado para cada uma de nós.
Tranquila, Val. Fran, tranquila, Fran. Sim, Então, vamos seguir. Bem, como a, a gente faz todo o mês, a gente trabalha com estas cartas de cura vibracional prática. E eu já li toda a introdução, e agora, esse ano, eu vou reler, mas com a ajuda da inteligência artificial. Então, ela está fazendo uma releitura. Eu passo para ela, porque às vezes a forma de falar, né? Eu uso muito a inteligência artificial, então ela já sabe como eu me comunico, e eu espero que faça mais sentido para vocês, efetivamente, para a gente ter uma compreensão do que essas cartas estão nos ajudando efetivamente. Muito bem, então vamos lá. A semana, o mês passado, né, a gente trabalhou então, dizendo que, falando da questão vibracional, do despertar da consciência, que é o objetivo dessas cartas. E agora, então, dando seguimento, então, né, o que que essas cartas de cura vibracional, elas mexem em todos nós em algum nível. Então, não é uma coisa assim, eu vou sentir a mesma coisa que a Val, a mesma coisa que a Fran. Não. Cada um, por como é vibração, cada um vai mexer no que está precisando ser mexido. Então, todos nós, em algum nível, carregamos algum tipo de desarmonia. Isso acontece quando nos identificamos profundamente com a ideia de que somos um eu separado do todo. Então, né, a questão da vibração, de a gente trabalhar a vibração é no sentido de não, de a gente começar a compreender que a gente não está isolado, sozinho neste mundo. A simples noção de eu cria sutilmente uma separação em relação ao outro. A partir dessa divisão, começam a surgir polaridades. Eu e você, certo e errado, luz e sombra, dentro e fora, bem e mal. Quanto mais nos apegamos a um dos polos, mais fortalecemos a tensão entre eles. Na verdade, a gente precisa ter harmonia entre o bem e o mal. Então, não existe o bem e o mal. Existe como eu interpreto a situação ou aquela condição. Como é que eu olho para aquilo e interpreto? Às vezes, a gente acha que uma coisa é ruim, né? Eu vejo o estigma do câncer. Mas o câncer para mim não foi bom, não foi ruim, foi, foi bom no sentido de que eu olhei para mim, eu tive a oportunidade de parar um padrão que eu estava levando de agitação no trabalho, vida familiar, e dizer agora não, agora eu vou olhar para mim e, e com isso me reconstruir enquanto ser humano. Então, é isso. Eu acho que isso que é o mais importante, a gente se dar conta de que tudo que às vezes a gente acha que é ruim na vida é uma oportunidade de aprendizado. Quando a gente olha dessa forma, né, as coisas mudam de figura e de configuração para nós e ao nosso entorno. Essas polaridades geram uma tensão vibracional, como a corda de um violão que vibra ao ser tocada. Nossa consciência, ao interagir com essas divisões internas, ativa essas vibrações constantemente. Então, a vibração acontece não apenas no corpo físico, mas também em nossos corpos sutis, energético, emocional, mental e espiritual. Eu diria até que começa nesses outros corpos e depois vai chegar no físico. Quando chegar no físico, os outros todos já estão desalinhados. Muitas vezes, de forma inconsciente e contínua, influenciamos nossa maneira de sentir, pensar e agir. Claro, porque isso está tudo muito moldado a como nós fomos criados, a como a como o sistema nos molda.
através da educação, através da religião, através dos pais, né? A gente faz o melhor, mas é difícil a gente olhar de forma diferente do que está imposto para nós. E o que está imposto tem o objetivo de atender uma minoria e não a maioria. Estão me acompanhando? É que eu estou meio que já misturando as coisas, Sim. mas, mas, mas é que, não sei, me veio de falar essas coisas. Então, muitas vezes, de forma inconsciente e... Tá, isso é que eu já li. São essas tensões vibracionais, conscientes ou não, que experimentamos como alegria ou tristeza, paz ou conflito, equilíbrio ou doença. A proposta das cartas de cura vibracional é trazer consciência a essas tensões, permitindo que elas sejam reconhecidas, acolhidas e harmonizadas. Então, quer dizer, nós vamos olhar tanto para a nossa sombra quanto para a nossa luz. E a gente fala tanto em luz, 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 mas a luz também é desafiador para nós, porque também é uma coisa diferente que a gente não está acostumado. Então, é isso. As cartas, elas vão ativar a nossa consciência de modo que a gente consiga olhar para tanto para a nossa luz quanto para a nossa sombra. Então, nesse encontro prático, vamos acessar essas vibrações internas com presença e responsabilidade para transformar padrões inconscientes em escolhas conscientes, promovendo mais saúde, clareza e alinhamento na vida cotidiana. Deu mais ou menos para entender ou ela acabou atrapalhando mais? Meu Deus, sim. Então, tá bom. Bom, e hoje, então, a nossa carta. Fran, tu pode colocar a 34, que é ressonância. Então, nós vamos trabalhar com a ressonância. Obrigada, querida. E a ressonância, ela se caracteriza na antiga Terra. Antiga Terra, o que que é? Essa Terra que nós estamos vivendo. Porque as cartas, elas têm o poder também de ir para a nova Terra. Então, a antiga Terra, que é a ressonância, é nós estamos na dependência do tempo e do espaço, que é o que nós estamos vivendo aqui. A gente, né, tem essas vive nesse padrão. A gente acorda, então a gente respeita um tempo e o espaço que a gente tem. E isso faz com que a ressonância ela seja uma característica que não vai entrar automaticamente, ela vai depender de como nós estamos no tempo e no espaço, ou como nós estamos vibrando para receber e incluir essa característica. E como é que a gente vai incluir essa característica? Através da meditação na imagem. Então, nós vamos ficar, nós todos vamos ficar olhando, claro, eu vou precisar ler aqui, enquanto eu leio, vocês ficam meditando na imagem da ressonância. Mas a característica ressonância, ela vai entrar no tempo, vai depender do tempo e do espaço. Então, vai depender da vibração individual de cada um de nós, de cada uma de nós. Eu só vou pedir, Val, eu nem vou pedir, depois eu vou ativar o mudo para ti, porque Ah, lembra que tem aquela repetição, e aí a gente faz no sim. mudo, que nós vamos repetir 3 vezes. Pronto. Depois, quando precisar, tu abre para nós. Eu consigo te deixar muda, mas não consigo fazer tu falar. Acho que eu não consigo. Aí depois eu vejo. Eu tenho que pedir para ativar o som. Então, vamos lá. Então, se concentrem no que eu vou falar enquanto vocês fiquem meditando em cima dessa imagem. Então, agora você pode entrar em sintonia com os ritmos naturais da sua vida. Esteja em sintonia ou não com o seu parceiro, sua parceira, com os amigos, com o trabalho,
ou com o ambiente doméstico. Agora é uma boa hora para perceber como você realmente se sente. Seja sincera, sincero consigo mesma, reconhecendo os seus sentimentos, é o primeiro passo. Então, dentro do, das relações de trabalho, amorosas, familiares, amigos, ambientes, percebam se tem algum sentimento que precisa ser visto. Procura ser o mais sincera possível. Reconhecer os seus sentimentos é o primeiro passo. Encontre a fonte de qualquer dor ou desconforto em si mesma, em si mesmo. E retenha essa sensação no seu corpo. Aonde se localiza esse desconforto? Agora perceba como você se sente em relação ao seu parceiro, à sua parceira, ao seu trabalho ou a qualquer problema da sua vida. Eles estão em ressonância com essa dor ou esse desconforto? Estão em ressonância com a paz que sente quando estás feliz? Talvez você precise se desapegar de hábitos que a mantêm ou que o mantém num círculo vicioso antes de fazer isso. É assim que você entra em sintonia com a sua própria presença verdadeira. Vibre e harmonize. Visualize, sinta e ouça a ressonância como a harmonia da vibração de todas as coisas. A ressonância diz: seja um com tudo e com todos que encontra. Transforme a falta de compromisso em conexão. Transforme a dissonância em ressonância. A afirmação, eu vou ler uma vez, depois a gente repete 3 vezes. Por meio da ressonância, eu consigo perceber o que representa e o que não representa o meu bem maior. Então, vamos repetir a primeira vez. Por meio da ressonância, eu consigo perceber o que representa e o que não representa o meu bem maior. Mais uma vez. Por meio da ressonância, eu consigo perceber o que representa e o que não representa o meu bem maior. Última vez. Por meio da ressonância, eu consigo perceber o que representa e o que não representa o meu bem maior. Tranquilas, meninas?
Sim. Tranquila, Val? Pode fazer um positivo, depois a gente, se tá tranquilo. Não tá conseguindo abrir? Tu quer falar, Val? Não? Tá bem? Então tá. Podemos seguir, então? Fran, agora é a outra carta. Tá me ouvindo? Ah, agora sim, tô te ouvindo. Tranquila? Vamos Então lá. tá ótimo. Não é a outra, é do ouvir. Aqui está a nossa meditação. Para a gente ter ressonância, o que que a gente precisa? Paciência. Ouvir? Paciência. Eu achei muito fantástico como dá certo. Fran, se tu não conseguir, tu pode virar a mesma imagem, aquela que já estava. Eu achei, eu fiquei assim. Eu digo, não acredito que saiu essa carta. Quer que tire o som de novo? Tá, pode tirar, para a gente poder Tá, repetir. tá bem. Muito bem, então agora nós vamos para a carta da Nova Terra. Então, o que que significa isso? Na Nova Terra não tem tempo e espaço, portanto, essa característica ouvir, ela poderá ser incluída automaticamente. Vai depender, claro, da nossa vibração. É uma carta, né, de vibração prática. Mas, como ela está numa outra dimensão, o ouvir, a partir da leitura do término da nossa atividade, pode já ser incluído como característica na nossa vida. Então, vamos lá. Ouvir o coração é uma maneira de ouvir a música das esferas. Esta é uma boa hora de ouvir as outras pessoas também. O que elas realmente guardam no coração? As suas palavras nem sempre traduzem os seus verdadeiros sentimentos. O que se esconde por trás das palavras? Ouça as entrelinhas e descubra o que elas querem dizer em sua essência. Quanto mais você se dispor a ouvir, mais livre fica da tagarelice inútil, da necessidade de saber tudo e da ansiedade. Ouça o que há no fundo do seu coração. Ouça, ouça, ouça até sentir quem você é. Só então você pode realmente expressar ou cantar o que sente. E as outras pessoas entenderão melhor o que você quer dizer e conseguirão casar o coração e as palavras, a mente e a voz. A música das esferas é transmitida por meio de todas as coisas, das pedras, das plantas, das pessoas e dos planetas. Quando você ouve de verdade, ouça e esclareça. Sinta e ouça o ouvir como um estado aberto e receptivo da mente. O ouvir diz: elimine a interferência e a estática. Transforme a insensibilidade e o barulho numa receptividade sensível e aberta.
Você consegue ouvir o significado das coisas? A afirmação. A frase é a seguinte: eu estou ouvindo para poder escutar a essência das coisas. Vamos repetir 3 vezes esta frase? Eu estou ouvindo para poder escutar a essência das coisas. Segunda vez. Eu estou ouvindo para poder escutar a essência das coisas. Última vez. Eu estou ouvindo para poder escutar a essência das coisas. Muito bem. Tranquilas? Alguma dúvida? Algum compartilhamento? Tudo certo, Como vão? tudo certo aqui. Tudo certo. Fran, tudo tranquilo? Aqui também, tá tudo bem. Muito bem. E eu que sou uma pessoa ansiosa, apesar de bem melhor, uma ansiedade já mais tratada, eu percebo o desafio que é ouvir. É uma tagarelice mesmo na mente, né? E quando a gente consegue, às vezes não é ouvir com os ouvidos normais, a gente ouve com outro ouvido, percebe as questões que envolvem a gente, é tão bom, mas quando a gente se dá conta, o sistema, o cotidiano, já nos absorve e a gente já se desconecta do ouvir, né? Então, quer que É a gente verdade. né? Impressionante. Pelo É, é. menos comigo é assim. Mas o bom é a gente ter essa consciência, porque aí é só trazer o equilíbrio de volta, tentar se conectar. E eu percebo que nessa realidade é assim, não tem outra forma. A gente só vai aprimorando a nossa consciência para ir mais rápido nos processos de equilíbrio e desequilíbrio, equilíbrio e desequilíbrio. Não vejo de outra forma. Seria isso? Vocês aqui concordam comigo? Sim, Eu concordo também. Então tá bom. Podemos ir adiante, só vamos esperar a Val. A Val sumiu, caiu. Fran, agora, tranquilo, podemos ir adiante? Por mim, podemos. Então agora tu pode voltar com aquela outra imagem. Muito bem, então, dando seguimento, nós vamos agora para a carta do Jardim dos Anjos. E a carta que saiu para nós hoje é paciência. E aí eu percebo assim o quanto tudo está sincronizado, né? Como é que nós vamos ter ressonância e saber ouvir se a gente não tiver paciência até conosco mesmos, né? Era o que a sim, gente estava falando, na questão do equilíbrio e desequilíbrio, a gente precisa ter paciência. Então, vamos ver o que que essa carta tem. Primeiro, eu vou falar sobre a paciência, e depois a gente já vai fazer uma visualização de cura para já trabalhar a questão da paciência, e já recebendo a energia Aster e cura multidimensional, tá bom? Inclusive, eu já vou enviando aqui para vocês.
Então, a paciência é a nossa capacidade de respeitar o ritmo divino que está por trás de cada pequeno acontecimento da nossa vida. Ser paciente é aceitar que tudo acontece no seu próprio tempo, um tempo que não podemos controlar. Do mesmo modo que os frutos amadurecem no seu próprio tempo, em sintonia com a natureza, tudo na nossa vida acontece na hora certa. Existe uma sabedoria universal regendo o ritmo de cada acontecimento da nossa vida. Uma pessoa paciente sabe viver os tempos de espera de maneira relaxada e tranquila. A impulsividade, a pressa e a ansiedade em nada ajuda nos processos de amadurecimento da vida. Imagine-se esperando pelo fruto de uma árvore. De que adiantaria ficar com dor de estômago, correr ao redor da árvore ou gritar com ela que você quer o fruto em suas mãos já? Isso não vai fazer com que o fruto amadureça mais depressa. A criança em nós tem muito a aprender sobre paciência e muitas vezes sofremos porque deixamos que essa criança assuma o controle, passando a exigir da vida a imediata satisfação de suas vontades. É claro que podemos colaborar com a natureza da vida. Podemos adubar uma árvore, protegê-la de pragas, regá-la de modo adequado. Mas depois que já fizemos tudo o que estava em nossas mãos, precisamos praticar a entrega a um plano superior, exercitando a paciência, entrando em sintonia com esse tempo divino. A paciência está lhe pedindo para confiar mais na vida. Talvez você venha se sentindo irritada, ou irritado, ou ansioso ultimamente. Talvez esteja perdendo a confiança de que a vida lhe trará os frutos que tanto almeja. Preste atenção. Aquilo pelo qual você tem esperado em sua vida já está a caminho. Esta carta lhe pede para relaxar mais, para se tranquilizar e acreditar que tudo acontece a seu tempo. O tempo divino é sempre o mais justo e o mais certo para você. Pare de se esforçar em tentar controlar o que não pode ser controlado. Pare de se pressionar ou de pressionar alguma outra pessoa. Aproveite o seu tempo para ficar bem com você mesma ou você mesmo. Permita-se uma espera paciente e relaxada. A espera de quem tem a certeza de que o que foi pedido está a caminho. Fez sentido sair essa carta? Muito. Para mim também. E aí eu começo a perceber que, porque eu converso bastante também com a Fran, e a Fran é do signo da terra, né? E eu sou do fogo. Então, eu percebo que quem já tem o elemento terra, parece que facilita mais a questão da compreensão da espera, não que isso não traga ansiedade, que nem todas as pessoas. Mas para mim, que sou mais fogo, que tenho bastante fogo, o quanto é desafiador. Inclusive, tem uma bergamoteira aqui no jardim, acho que a Val lembra, a Fran também conhece, e ela tá cheia de frutinha. Vocês não têm noção o quanto eu fico esperando amadurecer essas frutinhas. Agora, lendo, eu estava dizendo, Maria, né, é uma questão de tu estar perdendo tempo, mas ao mesmo tempo eu consigo entender que eu sou assim.
E que eu tenho que me respeitar. Eu já consigo olhar para a frutinha e saber, vai demorar. Eu sei que todo ano demora. Mas assim, quando ela fica amarelinha e eu já quero comer, barbaridade. Não é? É desafiadora aguardar ela ficar doce. Então eu vejo que são vários aspectos de nós que vão nos moldando e vão nos fazendo tomar alguns caminhos que facilite a nossa vida, que traga equilíbrio, né? Mesmo eu sabendo que eu sou assim, bom, eu já consigo olhar para a frutinha e dizer, tá tudo bem, ela vai ter o tempo dela, né? Então é uma coisa que gostaria de compartilhar com vocês nesse sentido. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente olha para a gente mesmo, mais generosa a gente fica com a gente. Eu acho que isso que é importante. E aí, nesse processo, a paciência é extremamente importante, porque para a gente conseguir modificar, vamos supor, como é que eu consegui modificar, que eu consigo olhar a frutinha e não ficar brava que ela não, que ela demora esse tempo todo, né? Porque eu me conheço, porque eu olho para mim e procuro mudar a mente, porque mudando a mente, eu mudo a fala e mudo a ação, né? Então, eu acho que é um processo que a gente precisa se dar conta, que a gente tem que primeiro acalmar a mente, não tem como partir. E isso, acalmando a mente, a gente vai também ter aquela, adquirir mais facilmente a característica de ouvir e perceber as nossas coisas. Gente, fez sentido? Muito. Fez bastante sentido, sim. Então vamos lá. Agora vocês vão ficar onde vocês quiserem. Se quiserem ficar sentada, já sei que a Val gosta de ficar sentadinha aí mesmo. Então, só vou pedir para vocês fazerem algumas respirações profundas. Nós vamos fazer uma visualização de cura. Vamos trabalhar a questão da paciência. Então, faça uma respiração profunda. Tragam a consciência para o aqui e agora. Visualizem aquela luz azul descendo do céu, envolvendo todo o corpo, todas as células, trazendo tranquilidade, relaxamento. Relaxa os pés, as panturrilhas, relaxa as coxas, o bumbum, a região pélvica. Relaxa as costas, os ombros. Relaxa os braços, as mãos. Relaxa o pescoço, a cabeça. Relaxa o couro cabeludo, os músculos da face. Relaxa o ponto de tensão no meio das sobrancelhas. Relaxa os olhos e a língua dentro da boca. Mantenha os olhos fechados. Preste atenção num ponto alaranjado dentro do seu corpo. Esse ponto, ele fica cerca de 4 dedos abaixo do seu umbigo. Permita que este ponto alaranjado se expanda até se tornar uma esfera alaranjada.
Vá respirando e imaginando essa luz de cor laranja se expandir, até que esta esfera se torne uma caverna alaranjada, muito iluminada. Essa caverna é a sua criatividade. É o espaço sagrado de onde tudo nasce de dentro de você. Veja a si mesmo, dentro desta caverna. Sente-se bem no meio dela e comece a respirar, sintonizando-se com a paz, com a confiança de que tudo acontece a seu tempo. À medida que você vai se tranquilizando, percebe que existem muitas sementes dentro desta caverna. Então você derrama sobre elas toda a sua paz. Você derrama sobre elas a confiança de que cada semente irá brotar no seu próprio tempo. Sinta a caverna ser preenchida pela sua paz e confiança. Então, volte a prestar atenção no seu corpo, na sua respiração. Vá se preparando para voltar, mexendo as mãos, os pés, espreguiçando, abrindo os olhos. Mas faça isso no seu próprio tempo, em paz, sem pressa. Tranquilas? Tranquilo. Sim. Muito bem. Algum comentário? Nenhum? Não, eu só demorei um pouquinho para acompanhar. Fran, tu pode tirar a imagem? O que que foi, Val? Eu disse, eu só demorei um pouquinho para acompanhar. Ah, sim. Ah, às vezes acontece. Aham. Isso aí não adianta, é um treino, né? Não tem. E, e tá tudo certo, é só voltar depois na gravação e fazer de novo. Muito bem. Mais algum comentário? Não, por enquanto não. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês. E aí, daqui a 2 semanas, se não me falha a memória, nós já estaremos juntas daqui a 15 dias. Que então vai ser no a primeira quarta-feira de março, nós já estamos juntos de novo. E foi um prazerzão estar aqui junto. Estou bem feliz, porque eu estava cuidando dos pais, meio de férias, então voltando hoje com conexão. Está sendo uma experiência muito boa e também até quero compartilhar com vocês, porque eu acho que faz todo sentido com o que a gente estava falando na questão de ouvir e tudo mais. Que eu estava tão dentro do sistema quando eu me aposentei, que quando eu montei
o meu trabalho como terapeuta holística e como consteladora familiar, eu quase tive um burnout, né? Uma síndrome burnout, no final de 24. E aí, vocês, eu sei, vocês duas sabem que eu faço o workshop em virada do ano. Então, na workshop de virada do ano, de 24 para 25, eu determinei que a minha relação com o trabalho ia ser diferente. E, bom, aí 25, eu acho que eu já comentei aqui várias vezes com vocês, veio todo um salto quântico, e para eu poder ter esse salto quântico, eu me desequilibrei, tanto na questão da ansiedade e tudo mais. Mas a coisa mais interessante, tudo o que a gente intenciona, né? Eu percebo hoje a minha relação com o trabalho totalmente diferente, mas eu precisei ser desconstruída o ano passado, mas eu intencionei, então eu trouxe isso para mim. Eu acho que isso que eu queria compartilhar. Eu trouxe isso porque eu queria uma coisa diferente, só que eu não sabia fazer diferente. Eu só sabia trabalhar daquele jeito enlouquecido que a minha geração faz. A nossa, né, Val? É, Então, é típico da nossa geração, especialmente. Mas eu sei que a Fran também está num momento desafiador, né? Que é o curso de doutorado. Então, a gente fica, né? As emoções ficam muito mexidas. Mas é isso que eu quero compartilhar com vocês, como o poder que a gente tem na nossa vida de criar a nossa realidade. Era isso que eu queria colocar. Então, eu vejo a grandiosidade dessas cartas, que a cada mês a gente trabalha duas características diferentes. Uma que vai depender do tempo e a outra que pode integrar logo. Ou vai integrar no tempo que tiver que ser integrado. Mas o quanto a gente cria efetivamente a nossa realidade, mas é algo que a gente precisa trabalhar a nossa consciência, para a gente conseguir efetivamente criar uma, uma realidade que traga efetivamente harmonia e equilíbrio e abundância, prosperidade para a nossa vida. Eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu estou bem feliz, assim, eu estou muitos anos nesse processo e o quanto eu recomendo. É, coisa desaf... boa, Mari. é muito Obrigada por dividir. a gente se desconstrói, eu também, como construtivista, tenho essa característica de me desconstruir e reconstruir. Mas eu acho que isso que para mim faz sentido e eu posso dizer que eu me sinto muito melhor do que, como eu digo sempre, né, há 10 anos atrás. Mas a gente é um trabalho com a gente diário, mas que eu queria compartilhar aqui que vale a pena. E eu estou aqui para ajudar quem quer ser ajudado. Gente, um prazerzão e espero vocês daqui a 2 semanas. Um beijão. Beijo. Boa Tá noite. bem, Boa tchau. noite, bom dia, né? Eu não sei quando Boa é que as pessoas noite. vão assistir, mas a princípio, para nós, no nosso tempo e nosso espaço aqui, boa noite. Boa noite.